Campeonato Brasileiro tá de volta, a gente não vai jogar nesse final de semana, porque teve uma semana de folga depois que foi eliminado do Mundial, então a gente vai jogar agora dia 16, e eu vou trazer um detalhe aqui do nosso ataque que já supera R$500 milhão investidos. Então aqui é uma matéria do Transfermarkt, ele trouxe todos os dados aqui, os números, valores, e um detalhe chama muita atenção no perfil de contratação que o Palmeiras está fazendo agora, que todas elas têm um ponto em comum. Então vamos acompanhar aqui e vamos entender o que é que está acontecendo agora com o Palmeiras. Então vamos aqui para a matéria. A contratação do Ramon Sousa por 12 milhões e meio de euros pelo Palmeiras consolidou um novo perfil de investidor do clube brasileiro. Em apenas um ano, o Alviverde já gastou mais de 100 milhões de euros em reforços. Então se você for fazer aí, o euro hoje está 6,50, né? Mais de 650 milhões de reais, mais de R$500 milhão ali em reforços. Além do paraguaio Sousa, o time paulista gastou mais de 10 milhões de euros nas contratações de Vitor Roque, Paulinho, Facundo Torres e Maurício. Então todos esses jogadores aí custaram acima dos 10 milhões de euros. Além do quinteto que eu falei agora, né, o Palmeiras também contratou Emiliano Martinez, Agustin Giai, Mikael e Evangelista, além dos reforços sem custos, como Felipe Anderson e Bruno Fux. O Bruno Fux veio por empréstimo, agora o Palmeiras sinalizou que parece que vai comprar, veio por empréstimo com o Galo, na troca do Caio Paulista, e o Felipe Anderson é aquele negócio, veio sem custo ali para o Palmeiras contratar pro time, né, que ele tava, mas esse valor aí a gente sabe que não tem almoço grátis, então tem que pagar ali as luvas e tudo mais. No total, em apenas um ano, gastou aí quase 101 milhões de euros. O reforço mais caro foi o Vitor Roque. O clube desembolsou 25 milhões e meio de euros ao Barcelona pela contratação do jogador de 20 anos. Na sequência está Paulinho com investimento de 18 milhões de euros, Ramon Sousa por 12 milhões e meio de euros. Aqui tem um detalhe que esses 12 milhões e meio é um valor fixo, né? Tem mais 1,5 milhão de metas, então esse valor aí pode chegar aí aos 14 milhões, certo? O Facundo Torres foi um investimento de 11 milhões e meio de euros e o Maurício por 10 milhões e meio de euros. Vitor Roque, Paulinho e Borja são as contratações mais caras da história do Palmeiras. Então aqui tem Vitor Roque com os 25 milhões e meio de euros, Paulinho com 18 milhões, que foram tudo esse ano, o Sousa também 12 milhões e meio e o Borja que foi lá em 2017 com 12 milhões de euros na época. Facundo Torres, 11 milhões e meio. E na lista também dos mais caros da história do Brasileirão inteiro, também tem destaque palmeirense. Então, Vitor Roque, Almada e Paulinho são as contratações mais caras do futebol brasileiro de todos os tempos. Então, novamente, Vitor Roque por 25 milhões e meio de euros. Aí tem o Almada e o Paulinho agora aqui, em quarto aqui, por 18 milhões de euros. Então, top 5 aí, fechando com o Gabriel Barbosa. Uma coisa que chama atenção em todas essas contratações do Palmeiras é o seguinte, por exemplo aqui, o Ramon Sousa, ele que tem 25 anos, tava lá no Nottingham Forest lá da Inglaterra, só que há pouco tempo atrás ele tava aqui jogando no Talleres da Argentina, não tava perto da gente, ele saiu agora na janela do meio do ano passado. Então ele saiu por 12 milhões e o Palmeiras pagou agora 12 milhões e meio, mais 1,5 ali de bônus, né? Então, por que o Palmeiras já não foi atrás aqui nessa época? Porque o Palmeiras era pra ter visto ele aí já no Talleres aí, ele jogou junto com o Garro, né? Então não sei se ele já tava no nosso scout ou não, ou se só apareceu agora por essa questão aqui. Lógico que eu tô tirando aqui a opção do jogador querer jogar na Europa, né? Então, tirando essa opção aqui, o cara tem um sonho de ir na Europa, o Palmeiras poderia ter feito essa ponte aqui, e ao invés de ir pro Nottingham e depois pro Palmeiras, ele poderia ir pro Palmeiras e depois ele alçar aí um time na Europa, né? O Vitor Roque não, que aí já foi pro Barcelona, né? Ele saiu em 24 também, mas já foi direto pro Barcelona, com muita gente falando que ele jogava mais do que o Endrick ainda, naquela briga entre Vitor Roque e Endrick, quem que era o maior e melhor. O Paulinho é outro caso. Na época eu lembro que foi falado do Paulinho no Palmeiras, que ele tava jogando na Alemanha. Não sei por que o Palmeiras não conseguiu com a contratação, e aí ele veio pro empréstimo pro Galo em 2023. E aí depois ficou em definitivo ali por custo zero. Então ele chegou em 2023 e aí o Palmeiras pagou 18 milhões de euros. Então por que o Palmeiras também não ficou atento e não conseguiu essa negociação? Será que realmente foi atrás ou era só rumor dele vir pro Palmeiras, né? Então, mais um caso aqui. Então já temos Sousa e o Paulinho, que o scout ali, o Palmeiras poderia ter ido atrás. O Facundo Torres também é mais ou menos igual. Ele foi em 22, saiu do Peñarol, foi pro Orlando. Ele saiu por 9,7 milhões de euros em 2022. E o Palmeiras pagou 11 milhões e meio. Ele saiu do Peñarol, então estava aqui perto também. Não sei se o Palmeiras já estava monitorando ou não. Também não acompanhava ele, não sei se nessa época do Peñarol, se ele já era destaque também ou não. Maurício, que jogava no Cruzeiro na época, né, antes dele ir pro Internacional, ele tem 24 anos.
ele saiu do Cruzeiro em 2020, foi pro Internacional. O Internacional pagou 180 mil euros e vendeu por 10 milhões e meio. Um caso também que eu nem lembrava que o Emiliano Martínez jogou pelo Bragantino. Então ele estava no Bragantino aqui. No Bragantino em 2021, ele veio do Nacional, do Uruguai. E o Bragantino comprou por 3 milhões e 400 mil euros, né? Depois o time da Dinamarca comprou em 2023. E agora, em 25, o Palmeiras foi lá buscar ele lá na Dinamarca. Então, não sei também, né, se nessa época, eu não lembro, vou ser bem sincero, se nessa época ele jogava bem ou não. Mas ele estava aqui próximo da gente. Eu vou só trazer esses outros perfis aqui, e aí depois eu vou fazer um fechamento. O que eu quero dizer com tudo isso, né? O Giai foi um acerto do Palmeiras, isso aqui foi um dos pontos positivos aqui do Palmeiras. E todas essas últimas contratações do Palmeiras, o Giai é um caso diferente, né? Então o Giai veio do São Lourenço pro Palmeiras, foi destaque lá, então ele subiu lá pelo São Lourenço e já veio direto pro Palmeiras. Então é um grande acerto do Palmeiras que ele não esperou explodir em outro time. Mikael que também chegou dos Estados Unidos. Ele era do Atlético Mineiro e tudo mais. Foi vendido em 23 pro Houston, dos Estados Unidos. 460 mil euros. E o Palmeiras agora em 25 pagou quase 5 milhões de euros. O Bruno Fux também, como eu falei, né? Então ele tem 26 anos, ele foi feito uma troca, Palmeiras e Galo, né? O Palmeiras enviou o Caio Paulista, o Galo enviou o Bruno Fux e saiu o rumor aí que o Palmeiras já definiu e vai contratar em definitivo, e o valor fixado aqui é de 4 milhões de euros. Então aqui você pode ver a venda do Bruno Fux ao Palmeiras pode amenizar a dívida do Atlético. Então aqui o valor que eles estão colocando aqui, o valor fixado é 4 milhões de euros. Cerca aí de 25 milhões de reais. Então aqui o Bruno Fux também, que chegou no Galo em 23. Ele era do Internacional. Em 2020 foi vendido por CSKA Moscou por 8 milhões de euros. E em 23 o Atlético Mineiro já pegou ele emprestado. E em janeiro desse ano o Atlético Mineiro comprou definitivamente por 2 milhões e 700 mil euros. E no mês seguinte já emprestou para o Palmeiras. E aí dizem com esse valor fixado em 4 milhões de euros. Então, novamente aqui, que eles contrataram por 2.700 e vão vender aí por 4, fazendo dinheiro de novo. Em questão de poucos anos, né? 2023 pra cá. Então, o Bruno Fux tem 26 anos. Em 2 anos aqui, né, que ele chegou, ele saiu em empréstimo em 23. 2 anos. Ele tem 24. Ele tinha 24, então, quando veio pro Galo a primeira vez. Então dava pro Palmeiras já estar analisando, já que nos últimos 2 anos aí, o Palmeiras teve saída de zagueiros, né? O Bruno Fux é campeão olímpico em 2020, né? Lá em Tóquio. Então, nos últimos 5 anos aí, ele já é destaque. O Palmeiras poderia ter essa atenção aí. E o que eu quero dizer com tudo isso? Todos esses valores investidos, a maioria desses foram contratados, todos eles estavam por perto aqui do Palmeiras nesses últimos anos. E o Palmeiras esperou ele estourar em outro time para poder fazer o investimento, e aí, mais caro, é lógico. Então, por exemplo, no John Arias, que o Fluminense foi buscar lá no time pequeno, e aí quando o Palmeiras vai atrás do cara, o cara não vai vir barato. O Palmeiras teve que desembolsar. O Palmeiras botou um dinheiro grande ali numa proposta, mas não deu certo. Aí não sei se por causa do Rony que não quis ir, ou se realmente porque o Arias tem um sonho de ir para a Europa, né? Mas é um dos exemplos, né? Então tem vários jogadores aí que o Palmeiras só vai buscar depois que ele estoura em outro time. Então o Palmeiras, não sei se o scout é fraco, quem sou eu pra falar isso, né? Então falta um pouquinho de atenção, não sei como que eles trabalham ali internamente, mas às vezes passa batido muitos jogadores, né? Você com certeza deve lembrar aí de algum jogador, ou que foi rumor que o Palmeiras estava contratando, ou que o Palmeiras mesmo tentou negociar e não conseguiu, e ele acabou indo para outro time e foi muito bem e brilhou em outro time aí. Se você se lembrar de algum nome, comenta aqui embaixo aí também, pra gente poder fazer essa lista completa, né, de jogadores que o Palmeiras deixou passar aí, que poderia ter brilhado aí com a camisa do Palmeiras. E é isso aí, ataque de R$500 milhão do Palmeiras. Bom, comenta aqui a sua opinião. Você acha que o scout do Palmeiras, ele trabalha bem? Você acha que ele dorme um pouquinho no tempo? Ou não é a questão do scout encontrar o jogador, é a questão de saber negociar, de saber contratar? Ou também é outro caso, sei lá, o Palmeiras, como revela bastante jogador nessas últimas janelas, não tem por que ficar gastando dinheiro aí com jogador em contratação. Deixa sua opinião aqui, que é muito importante também. Eu quero saber o que você pensa sobre esse tema, tá certo? Se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não fez isso. Compartilha o vídeo aí nos grupos do WhatsApp e eu te espero no próximo vídeo.